Boa noite, Helena. Consegue escutar bem aí? Sim, ótimo. Aguardar só das 20 horas que iniciaremos, viu? Boa noite, Vanusa. Boa noite, Rosângela. Ótimo, Helena. Vamos lá, pessoal. Inicialmente, boa noite. Estamos aqui sob esse novo formato, né, para realizar esse trabalho de palestras públicas da Confraternização Espírita Jequiense. E, inicialmente, vamos realizar uma prece, assim como iniciamos todos os trabalhos na Casa Espírita. Então, neste momento, vamos nos recolher intimamente, fechar os nossos olhos, nos conectar com Jesus e com a espiritualidade superior que não cessa de nos envolver com todo o seu amor, com toda a sua paz. Agradecemos, amado Mestre, pela oportunidade da existência, pela oportunidade de estarmos aqui neste momento, reencarnados, vivenciando essas situações que se demonstram essenciais para a humanidade. Agradecemos, Senhor, por todo o amparo que não nos cessa, mesmo que em algumas vezes, diante ainda da nossa pequenez, não consigamos, Senhor, perceber esse auxílio existente ao nosso redor. Diante disso, Senhor, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui reunidos, mesmo que distantes fisicamente, mas reunidos mentalmente no mesmo propósito, que é o de refletir neste momento sobre os seus ensinamentos. Fica conosco, Senhor, hoje e por todo sempre, que assim seja. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, é com muita alegria que estou aqui neste momento para fazer esse trabalho relacionado à confraternização. Então, inicialmente, meu muito obrigado por esta oportunidade, por este convite. E é uma oportunidade bem interessante, né? Há cerca de 9 anos eu conheci a confraternização por ocasião de quando eu estudei em Jequié. Então a gente nutre um carinho muito grande por esta casa de amor. Então, inicialmente, é meu muito obrigado por me oportunizar neste momento, compartilhar um pouquinho das reflexões acerca dos ensinos do Mestre Jesus. Hoje nós vamos refletir um pouco sobre alguns convites que foram realizados, nada mais, nada menos, pelo Mestre Jesus, quando, por sua ocasião de ter vivido no envoltório carnal, ele pôde ofertar essa possibilidade para algumas pessoas.
Então, o tema desta noite são os convites de Jesus. Diante desse tema, algumas questões iniciais elas necessitam ser feitas neste momento. Primeira coisa é como que nós nos comportaríamos, né, diante de um convite do Mestre Jesus? Aceitaríamos ou declinaríamos? Aceitaríamos de imediato ou com um pouquinho de relutância? Então, essas são algumas questões iniciais. E nessa noite nós vamos falar um pouco sobre alguns personagens que tiveram essa oportunidade sublime do contato com o Mestre Jesus. Estes que aceitaram, por exemplo, e conseguiram se manter firmes ao propósito do Evangelho do Mestre. Outros que naquela primeira oportunidade eles cometeram alguns erros e se afastaram da proposta do Evangelho, e também sobre alguns que declinaram ao convite do Mestre. Então, nós vamos analisar alguns personagens neste momento. Esses relatos estão todos nos Evangelhos. Outra questão interessante é que nós não estamos apresentando aqui esses relatos de acordo com uma sequência cronológica de apresentação nos Evangelhos, não. Nós organizamos de acordo com uma sequência cronológica que acreditamos que seja mais didática e atenda aos fins deste trabalho. Então, o primeiro convite que vamos analisar neste momento é o convite conhecido como convite ao jovem rico, que está presente nos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. E nós vamos utilizar como referência neste momento o Evangelho de Marcos. Eu vou pedir licença a todos, porque diante desse contexto singular que estamos passando, eu vou ler a passagem do Evangelho. O meu HD ainda é pequenininho, então não consigo gravar essas passagens ao pé da letra. Então, para a gente não fugir um pouco do contexto, eu vou pedir essa licença para vocês e vou efetuar a leitura bem brevezinha para depois nós retornarmos à análise. E em Marcos está lá o relato. E, pondo-se a caminho, um homem correndo para ele e ajoelhando-se diante dele, o interrogava: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Disse-lhe Jesus: Por que me dizes bom? Ninguém é bom, senão um, Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não roubarás, não prestarás falso testemunho, não defraudarás. Honra teu pai e tua mãe. Ele lhe disse: Mestre, guardei todas estas coisas desde a minha juventude. E Jesus, fitando o amor, ele lhe disse: Uma coisa te falta. Vai, vende o quanto tens, dai aos pobres e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Ele, pesaroso por causa desta palavra, saiu entristecido, pois era possuidor de muitos bens. Diante desse trecho, desse relato no Evangelho, naturalmente nós ficamos pesarosos diante da escolha desse jovem, né? E é interessante nos questionarmos. Diante de um convite deste de Jesus, no qual nos encontrássemos na mesma situação deste jovem, detentores de grandes bens. E qual seria a nossa conduta? Aceitaríamos ou declinaríamos o convite do Mestre? Outra grande questão que se faz interessante e que algumas pessoas devem
agora se está fazendo assim, é em relação a este jovem. O que aconteceu com ele após esse diálogo? Nós não sabemos muito desse jovem. Não nos é apresentado o nome desse jovem em nenhum dos evangelhos. E também o que aconteceu com ele não está presente em nenhum dos evangelhos. João, no encerramento do seu evangelho, lá no capítulo 21, no versículo 25, ele nos fala que Jesus muitas outras coisas fez, mas que não há na terra, supunha ele, um local suficiente para guardar os relatos de tudo que Jesus fez. Se não há na terra um local suficiente para guardar isto, no mundo espiritual existe. E lá nos arquivos espirituais, os episódios da passagem pelo Mestre Jesus estão lá, todos arquivados. Alguns espíritos conseguiram a sublime oportunidade de acessar esses arquivos e assim trazer para a humanidade informações que não são interessantes. Um desses espíritos é o espírito de Amélia Rodrigues, que na sua última existência nasceu aqui na Bahia, é educadora, poetisa, escritora, teatróloga, e por meio da psicografia do irmão Divaldo Franco, nas suas 11 obras, ela nos traz, na sua primeira obra, Primícias do Reino, uma questão bem interessante do que aconteceu com esse jovem. E ela nos fala de quem era esse jovem. Era um jovem de uma família bem abastada, cheia de bens materiais, de títulos, mas algo faltava intimamente nele. É como se aqueles bens não preenchessem um cantinho especial lá no seu íntimo. E assim, diante dessa angústia que o feria, ele, ao ouvir falar do Sublime Nazareno e dos feitos dele, ele começa a se interessar por aquela figura. E assim, próximo ao lago de Genezaré, ele ficou sabendo que o Sublime Mestre iria passar por lá e ele se direciona àquela região. Ao ver Jesus, uma emoção de súbito o tocava, segundo nos traz as informações Amélia Rodrigues. Era como se ele conhecesse Jesus de outra oportunidade. E assim, ele não sabia explicar o que o envolvia naquele momento. Ele se direciona ao Mestre Jesus e de súbito uma constrição íntima o abala muito. Uma emoção como se algo que te faltasse estaria ali agora, encontrando a peça fundamental para a sua existência. E diante deste diálogo que nós podemos perceber no Evangelho, é interessante sabermos um detalhe bem interessante. Sendo redundante, né? Ele não estava, vamos dizer assim, não era somente os bens materiais e os títulos faustosos que mexiam com seu íntimo. Na verdade, este jovem era um corredor de bigas, como nos assevera Amélia Rodrigues. E uma semana após este encontro com Jesus, havia uma corrida na Cesareia. Ele havia treinado seus cavalos, estava treinando durante um considerável tempo. E diante desse convite do Mestre Jesus, não era a questão dos bens materiais que o prendiam mais, mas na verdade os bajuladores e tudo o que advém dessa atmosfera que o rodeava. Assim, ele não segue Jesus de imediato naquele momento,
declina do convite do Mestre Jesus. Uma semana depois, na Cesareia, ao participar da corrida que para tanto ele se preparou, em uma manobra não muito feliz, a biga tomba, ele cai ao chão. Os cavalos os destroçam e assim, com seu corpo todo envolvido em sangue, ele reflete sobre o convite feito há uma semana. O jovem padece naquele momento e ele, como se intimamente rememorasse o convite do Mestre Jesus, vê aquela figura a te falar: vem, segue-me, porque não há mais neste momento o que fazer. É o momento para me seguir. Deixe tudo para trás. É como se fosse um replay daquilo que havia acontecido uma semana atrás. E que por uma escolha vã, ele não optou em seguir o sublime Mestre Jesus. Então é interessante nós refletirmos sobre esse episódio. O jovem, ao menos, naquele diálogo com o Mestre Jesus, diz que seguia as leis. E nós, ao menos, seguimos os mandamentos? Podemos falar, por exemplo, que não somos capazes de matar alguém. Mas será que não matamos as esperanças de alguns irmãos por meio das nossas atitudes, por meio das palavras mal empregadas? Podemos falar também que honramos aos nossos pais, ao nosso pai e à nossa mãe. No entanto, temos a paciência necessária com estes, até quando eles chegam à tenridade e novamente voltam a ser crianças. Então, ao refletirmos desses mandamentos, é possível percebermos algumas situações que com certeza não estamos plenamente seguindo ou atentando. Não vamos nem falar assim, né, em relação a falso testemunho, ou então se comprazer com as falhas dos nossos irmãos. Nós estamos ainda com um caminho muito grande e que necessitamos, passo a passo, nos melhorarmos a cada dia. Esse é o primeiro convite que vamos refletir nesta noite. O segundo convite é o convite aos apóstolos. E esses convites estão também relatados nos três evangelhos sinóticos. Jesus, ao passar pelo mar da Galileia, primeiro ele percebe Pedro e André jogando uma rede circular e faz o convite para aqueles dois, para que eles fossem se tornar pescadores de homens. E eles, de súbito, sem questionar Jesus e sem refletir por um tempo maior, por meio da energia que emergia das palavras do Mestre, eles aceitam aquele convite e já seguem Jesus. Então, assim, os dois primeiros convidados são os irmãos Boanerges, os filhos do trovão. O segundo convite se dá a Tiago e João, que se encontravam mais adiante, no barco do pai deles, Zebedeu, e quando eles também se preparavam para uma pescaria, Jesus faz o convite e eles de súbito também aceitam. Mais tarde um pouco, um outro convite é feito a Mateus, quando esse se encontrava lá na coletoria de impostos em Cafarnaum. E diante do convite do Mestre Jesus, ele de súbito responde: estou pronto, e segue o Mestre Jesus. Os outros convites não há assim um relato com, vamos dizer, uma riqueza de detalhes.
Então os outros, a gente sabe que foi feito aquele convite ao restante dos apóstolos. E é interessante refletirmos também sobre o que era, como é que se dava esses convites, como é que era aquele contexto naquela região, e vamos passar essa análise, né? Então, vamos recorrer também a alguns outros livros, tanto de Amélia como de Humberto de Campos, para fazer essa reflexão. Então, Amélia, numa outra obra, nos fala que naquela região do mar da Galileia, em Cafarnaum mais precisamente, onde se deram esses convites, uma psicosfera fora do habitual invadia aquela região. Então, todos aqueles personagens dedicados principalmente ao mister da pesca, eles viviam ali naquela região num sublime contraste. O contraste dos edifícios faustosos, do luxo. Na mesma rua, por exemplo, os casebres que eram ocupados pelos miseráveis daquela região. Aquela região se dedicava à pesca e às trocas comerciais. Então, assim, eles estavam também passando pelo jugo do César, no qual grande parte do que era arrecadado era destinado ao pagamento de impostos. E assim eram as contendas daquela região. Chega aquela pessoa um pouquinho diferente naquele contexto, que começa daquela forma que ele se apresenta, a fazer os convites para aquele grupo de pescadores inicialmente. E assim, Jesus vai convidando aqueles indivíduos. A maioria, indivíduos que não sabiam ler, que vivenciavam aquela rotina da pesca, todos ali da Galileia, com exceção de um personagem, que mais tarde vamos falar sobre ele. E assim, Jesus começa a fazer esses convites. Todos aqueles personagens, eles não precisaram de nenhum momento assim especial para refletir, para ver se aceitavam ou não o convite do mestre. Era de súbito. Aquele convite já tinha sido feito outrora. Naquele momento, Jesus só fazia rememorar aqueles personagens do convite feito lá no mundo espiritual, para eles serem os pregadores da Boa Nova. E assim, pouco a pouco, iria se formando ali o grupo que mais tarde iria, após a passagem do Mestre Jesus, vivenciar e falar sobre o Evangelho do Mestre aos quatro cantos. Então, a primeira questão que devemos refletir neste momento é essa, de que todos estes indivíduos, esses personagens, eles tinham já um compromisso assumido, né? E percebemos isso diante do comportamento deles acerca do convite do Mestre Jesus. Então eles, na sua maioria, aceitaram o convite, se mantiveram firmes e foram os grandes divulgadores da Boa Nova. Contudo, um personagem destoava um pouco deste grupo. Este era Judas, Judas Iscariotes ou Judas de Queriote. Um personagem que destoava também diante do seu contexto cultural, de origem, de várias formas. Ele era o único apóstolo que não era da Galileia, ele era da cidade de Queriote, na Judéia. Ele era o que possuía
o maior acesso à formação intelectual. Por isso, por exemplo, que ele era o responsável por administrar, né, a pequena quantia para, vamos dizer assim, para custear, né, essas viagens, toda a boa nova que ali se iniciara, todos os custos que eram necessários. Poucas são as passagens que falam sobre Judas. Então, as passagens que falam sobre Judas, principalmente assim, é a passagem mesmo do seu convite com o restante daqueles outros personagens. Uma passagem também que João meio que insinua, né, que ele afanava um pouquinho dos bens que eram presentes nessa bolsa, e a passagem da traição, assim falando. No entanto, como já falamos, é interessante também recorrermos a essas obras subsidiárias que nos são trazidas por alguns espíritos. E na obra Boa Nova de Humberto de Campos, ele nos traz mais um pouco algumas informações sobre Judas. E assim nós podemos entender um pouco sobre a personalidade daquele indivíduo e todos os episódios que transcorreram mais tarde. É importante recorrermos a um dos capítulos, por exemplo, que após aquela entrada triunfante de Jesus, que nós conhecemos como Domingo de Ramos, Judas estabelece um diálogo com Tiago. Ele acreditava e externa isso para Tiago, que a meiguice do Mestre Jesus poderia prejudicar ao trabalho vamos dizer assim, de luta contra o jugo tirânico de Roma. E diante dessa demonstração de Judas, Tiago fez deu uma grande resposta. Ele começou a dialogar com Judas e a falar, a alertar aquele irmão de que Jesus não veio à Terra para estabelecer, assim falando, um reino humano, mas para estabelecer no coração de cada um o reino de Deus. No entanto, Judas ainda não se mantinha, vamos dizer assim, firme àquele propósito. Para ele, com suas ideias revolucionárias, era necessário que Jesus lutasse contra o jugo tirânico de Roma. E assim, sem comentar nada com ninguém, ele procura os governantes daquela região e faz um acordo para entregar Jesus para eles. Segundo esta obra, na verdade, Judas não tinha ali um interesse de entregar Jesus por entregar Jesus. Ele tinha um interesse de entregar Jesus para que assim a todos aqueles seguidores do Mestre Jesus, ao ver Jesus preso, se rebelassem. E dessa forma, Judas, utilizando daquela massa de manobra, assim falando, ele poderia se estabelecer como uma figura política e iria utilizar da sua influência junto às autoridades judaicas daquela região e assim conseguiria tirar toda aquela população do jugo tirânico. No entanto, nós sabemos o resto da história. Não foi assim que transcorreu de acordo com o plano de Judas. Jesus foi preso, torturado, julgado, crucificado. E Judas, vendo que o seu plano não transcorreu como
como ele pensava que iria transcorrer, ele cai em si. E ao cair em si, ele se dirige a Caifás, e Caifás e os outros que ali se encontravam riem daquele desespero de Judas. Judas ainda devolve o saco com as moedas de prata, joga ao chão, e naquele momento ele recorre a um recurso não tão, vamos dizer assim, que um recurso que não é tão bom, que é a questão do suicídio. Como nós estamos vivenciando neste período o mês de setembro, mês dedicado à reflexão sobre o suicídio, o Setembro Amarelo, é interessante refletirmos que, para alguns irmãos, o suicídio é uma escolha que destina as almas ao fogo eterno. No Espiritismo, nós temos a certeza, né, que a misericórdia divina, ela não cessa. Mesmo que algumas vezes escolhemos os caminhos errados e que tenhamos necessidade de nos reconciliarmos com a lei de Deus, mas não estamos destinados à eternidade a sofrer. O único destino que possuímos, a única destinação certa, é a destinação da perfeição moral, que a cada um, de acordo com as suas escolhas, chegaremos até os cumes da evolução, a cada um a seu tempo. Então, Deus, na visão espírita, é como se fosse um pai a ensinar uma criança a andar de bicicleta, assim falando. A criança pode cair, se desequilibrar, se arranhar, mas o pai está ali ao lado para amparar, colocar aquela criança novamente na bicicleta e acompanhar a nova oportunidade daquele indivíduo a seguir o seu caminho. Assim também é Deus a nos acompanharmos, a acompanhar os nossos passos, mesmo que muitas vezes caiamos ante as tentações, ante aos nossos erros, as nossas escolhas, as nossas más tendências que ainda possuímos. Então, diante disso, Deus sempre está ali a nos amparar. Então, essa é uma das reflexões essenciais, que é sobre a figura de Deus, que nos é trazida por meio da doutrina espírita. Com Judas, por exemplo, não seria diferente, né? Jesus não iria deixar de amparar este personagem. E assim, por meio da literatura espírita de qualidade, por meio da obra de Amélia Rodrigues, no livro Trigo de Deus, nós temos um relato do que aconteceu com Judas após a sua morte ali, o seu suicídio. E aí, Amélia Rodrigues nos traz um relato sublime da misericórdia divina, externada naquele momento por meio da figura do Mestre Jesus. E assim, eu peço licença novamente a vocês para ler esse pequeno trecho, que é bastante interessante. Jesus, em diálogo com Judas, né, a amparar-lhe após o suicídio, começa a falar: Judas, sou eu, confia e espera. Ainda há tempo, nenhuma de minhas ovelhas se perderá. Perdoa-te o ultraje, a fim de que te possas libertar da culpa e recuperar-te.
Acende a candeia da esperança e a sombra cederá. Recorda o amor, de modo que a paz se te aninhe no coração. Nunca te deixarei, nem te condenarei. Hoje começa a época nova, e amanhã é o dia da vitória. Repousa um pouco, pois os milênios te aguardam, e eu também estarei esperando por ti. Então nós vemos uma passagem de beleza sublime. E uma outra passagem também que nos traz sobre o que aconteceu com Judas após o suicídio é um poema de Maria de Dolores por meio da psicografia de Chico Xavier. E eu também irei ler para vocês. Maria Madalena, ali naquela primeira aparição do Mestre Jesus, ela questiona o Mestre Jesus: Senhor, onde estivestes? Mas Jesus respondeu: Não, Maria, não fui ainda ao alto, nem me elevei um palmo sequer à luz do firmamento. Quem ama não consegue achar o céu de um salto. Ao invés de subir aos altos esplendores, desci, mas desci muito aos reinos inferiores. Despertando no túmulo, escutei os gritos de aflição de alguém que muito amei e que muito amo ainda. Embora visse além da luz sempre mais linda, sentia nesse alguém um amado companheiro, em crises de tristeza e de loucura. Fui à sombra abismal para a grande procura, e ao reencontrar-o, amargurado e louco, a ponto de não mais me reconhecer. Demorei-me a afagá-lo, e pouco a pouco consegui que ele, enfim, pudesse adormecer. Senhor, interrogou Madalena, quem é o amigo que te fez descer antes de procurar a luz do Pai? Mas Jesus replicou em voz clara e serena: Maria, um amigo não esquece a dor de outro amigo que cai. Antes de me altear a celeste alegria, ao sol do mesmo amor, a Deus que te elevas. Vali-me após a cruz das grandes horas mudas e desci para as trevas, a fim de aliviar a imensa dor de Judas. E assim um grande mistério que se apresentava à humanidade é explicado. Aquela oração, o credo, tem uma passagem que diz bem assim: desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia. E é uma coisa que, se falarmos mecanicamente, nós não refletirmos. Mas o desceu à mansão dos mortos é explicado por essas passagens. Jesus, após aquela situação toda que ele passou, ele desce à mansão dos mortos para socorrer a figura de Judas, a acalentar ele e a preparar ele para as provas que iriam se mostrar mais à frente. Em um relato, em uma obra de Chico Xavier, uma psicografia, de Humberto de Campos também, Crônicas do Além-Túmulo, Judas nos fala de que ele vivenciou uma existência logo ali na questão do cristianismo primitivo, vindo a padecer naquela situação, mas também 1400 anos depois, Judas tem a oportunidade sublime de se reajustar com a lei de Deus e de se manter firme aos ensinos do Mestre Jesus. Lá na França, cerca de 1400 anos depois da vinda do Mestre Jesus, aquela região se defrontava com uma guerra de grandes proporções.
uma guerra chamada de Guerra dos 100 Anos, mas que na verdade não durou somente 100 anos. Ela durou 116 anos. E ali naquele contexto, o rei Carlos VII ele estava passando por uma situação extremamente difícil. A França sucumbia ante aquela guerra de grandes proporções. E naquele contexto, em Domremy, uma cidadezinha pequena da França, nasce uma jovem moça. Essa moça, chamada de Joana d'Arc, possuía 4 irmãos. E assim, aos 13 anos, começa a aflorar a sua mediunidade. E ela passa a escutar e a ver espíritos. Falando da figura dela, de Joana d'Arc, eu me lembro de uma obra bastante interessante, uma obra intitulada Joana d'Arc por ela mesma. Só para a gente ver a questão bem interessante, essa obra foi psicografada por Hermance Dufour, uma das médiuns que auxiliou no processo, por exemplo, de ampliação do Livro dos Espíritos e das outras obras da codificação. E em 1855 ela psicografou essa obra, ou seja, 2 anos antes da publicação do Livro dos Espíritos. E essa obra nos traz com uma riqueza de detalhes informações bem interessantes sobre a figura de Joana d'Arc. Para quem gosta de história, é bem interessante isso. E lá também estão relatados os fenômenos tão, vamos dizer assim, esplendorosos da sua mediunidade. Mas voltando a essa análise dessa personagem, ela, ainda com os 13, 14 anos, ela escuta das vozes para que ela fosse auxiliar Carlos VII naquela questão. E ela, ao escutar esse convite, ela responde, que não sabia guerrear nem montar cavalos, mas os espíritos os falam para ela ter a certeza do amparo que não iria cessar. Mais tarde, outras questões mediúnicas afloram também com uma intensidade maior. Ela passa a sentir odores, a perceber fisicamente, a tocar nos espíritos e sentir aquela resistência, aquela materialização, assim falando. E, tempos depois, ela se dedica nessa questão de auxiliar a França naquele momento. E assim, batalhas são vencidas, ela começa a organizar as tropas naquele momento e algumas batalhas bem importantes são vencidas até que ela sucumbe pelo mal que ela fez há 1400 anos, da mesma forma que ela fez há 1400 anos a Jesus. Ela é traída por um companheiro, ela é julgada, e na obra Joana d'Arc por ela mesma é bem interessante porque nós percebemos a firmeza daquele espírito e a convicção aos seus valores. Em nenhum momento ela abjurou a sua fé, ela se manteve firme. E diante disso, ela é destinada à fogueira e é morta. Mas aquela figura ainda ressoa na humanidade de forma esplendorosa. E Leon Denis, na obra No Invisível, ele nos fala um pouquinho sobre essa figura da Joana d'Arc. E ele nos fala que na Idade Média, os mais notáveis fenômenos de visão e de audição conhecidos são os de Joana d'Arc. A essa virgem incomparável, o mais portentoso dos médiuns que já se produziu no Ocidente. E é que se deverá sempre a recorrer
toda vez que se quiser citar brilhantes provas da intervenção do mundo invisível em nossa história. Ele também continua a falar que a vida de Joana d'Arc como missionária e médium seria sem igual na história se não tivesse havido antes dela o Mártir do Calvário. Pode-se pelo menos dizer que nada se viu mais augusto desde os primeiros tempos do cristianismo. Ou seja, se não houvesse a figura do Mestre Jesus e essa história de Joana d'Arc assim se repetisse e ela atuasse na França naquele contexto, ela seria a figura de destaque da humanidade, segundo essa visão de Leon Denis. Então, nós vemos a sublimidade da figura de Joana d'Arc e a possibilidade de reajuste que Judas, agora Joana d'Arc, obteve. Então, fica para a humanidade esse ensinamento da misericórdia divina e da possibilidade de se reajustar com Deus por meio da reencarnação e da lei de causa e efeito. Em outra obra de Chico Xavier, uma psicografia por meio de Chico Xavier, uma obra de Humberto de Campos. Humberto de Campos ele foi levado certa feita no mundo espiritual, num período que se avizinhava a Semana Santa, à região de Jerusalém. E ali, ao passar pelaquela região e amargear o Rio Jordão, ele vê uma figura de uma energia sublime sentada sobre as pedras. E uma voz sussurra ao ouvido de Humberto de Campos: sabes quem é este? Este é Judas. E essa voz continua a falar Humberto de Campos que as pessoas, os grandes vultos da humanidade, sempre que se avizinham datas, se aproximam datas que representaram, vamos dizer assim, uma grande oportunidade, um grande episódio, tanto de aprendizado no bem ou pelo mal, elas costumam visitar aqueles cenários. E ali estava Judas. E Humberto de Campos, ele fala que ele, como um repórter que ele era quando encarnado, ele não iria perder essa oportunidade de estabelecer um diálogo com Judas. E assim ele se dirige às proximidades daquela figura. E Humberto de Campos nos traz uma informação bem interessante quando ele estabeleceu esse diálogo. Ele fala para nós que entre as maldades dele, de Humberto de Campos, e de pecador, e a perfeição de Judas, existia um abismo gigante. Então, ainda vemos na nossa sociedade as pessoas se achando capazes de estabelecer ali, de malhar o Judas, né? Tolo engano, tola ilusão, onde Judas está e onde nós estamos. Então, diante dessa questão, nós podemos refletir de que ainda temos um caminho bem grande, um caminho ainda tão necessário para adentrarmos aos cumes da evolução. Então, é uma outra questão interessante. Mas, diante dessas reflexões, diante do tempo que já vai findando, é importante refletirmos também do convite mais importante que é feito por Jesus. Esse é o convite feito a nós neste momento.
nós temos a oportunidade sublime de vivenciarmos, ou melhor, de sermos construtores de um contexto de transição planetária. Jesus lançou há 2000 anos as sementes da Boa Nova e hoje é chegado um momento, é chegado o período dessas sementes começarem a germinar. E nós somos os sublimes convidados, mesmo diante das nossas mazelas morais, que ainda ressoam em muito. Nós estamos aqui, tendo essa sublime oportunidade. E assim, Jesus está sempre ao nosso lado, por meio da espiritualidade superior, por meio dos seus ensinos, que ainda ressoam, por meio de uma chama íntima que está a brilhar, basta querermos. Mesmo que diante de dificuldades, ainda não percebamos a presença dessas figuras a nos envolver em amor e paz. Mesmo que diante dessas dificuldades, achamos-nos os abandonados pela figura do Pai. Doce e errônea percepção. Jesus sempre está ao nosso lado. E assim, ante essas dificuldades, ante a todas essas questões que se mostram presentes, principalmente nesse contexto o qual nunca sonharíamos em passar, nunca pensaríamos que estaríamos vivenciando um isolamento social, uma questão de tal fato assim. Temos que confiar na misericórdia divina e que para tudo há um propósito, para tudo há um porquê. Então, meus irmãos, temos que entender que toda tempestade é sol. É sol porque nos mostra uma nova possibilidade de evoluir, de aprender ante a essa dificuldade. Que possamos, assim, nos tornarmos pessoas que, por meio da resignação, nos mostramos firmes neste propósito de aprender e de evoluir. E assim, meus queridos, eu gostaria de encerrar essa atividade neste momento, lendo para vocês pequenos trechos que eu escrevi. Então, lembremos-nos que existe nosso Mestre Jesus a nos orientar. Mesmo se o céu se escurece, ele, como uma prece, é luz a iluminar. Diante de desafios a se mostrar, quando o mar da vida se enfurece e muitas vezes a gente se esquece, lá vem Jesus a nos convidar. Possa ser que uma grande missão venha a se mostrar. Mas diante de bons sentimentos a escassez e da nossa pequenez, a nossa missão e convite seja apenas a amar. Então, meus queridos, que esse compartilhamento de informações possa nos tocar intimamente e, nesse momento, tocar também, principalmente a mim, né, que estou aqui fazendo esse trabalho. Então, agradeço a oportunidade dessa noite e vamos encerrar o trabalho desta noite realizando a prece final. Então, Sublime Mestre Jesus, agradecemos ao Mestre mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor. Que o convite que nos foi feito há 2000 anos
e que hoje, por meio da doutrina espírita, nos é aclarado de uma forma bem maior, possa começar a ser aceito, ó Mestre Jesus. Que possamos nos tornarmos agora o terreno fértil que o semeador, ao lançar suas sementes, pouco tempo depois, percebe que ocorreu a germinação e que ali os frutos começam a aparecer. Assim, Mestre Jesus, louvamos a sua figura, a figura do Sublime Pai também, e pedimos, rogamos-lhes o auxílio para todos os irmãos que agora padecem fisicamente por meio desta situação que se apresenta para toda a humanidade, mas pedimos também, Senhor, para todos nós que ainda padecemos ante as mazelas da alma. Assim, Mestre Jesus, agradecemos a oportunidade de termos contato com a doutrina espírita, a doutrina dos seus ensinamentos apresentados de uma forma rediviva. Tirado o véu que obscurecia os seus ensinamentos. Agradecemos, Mestre, essa sublime oportunidade. Que continue, Mestre Jesus, a nos fazer, a cada dia, a cada amanhecer, o sublime convite de seguirmos a caminhada da evolução. Muito obrigado. Assim, meus irmãos, agradecemos a oportunidade desta noite e, com o coração envolvido em profunda emoção, agradeço por toda essa possibilidade que vocês me ofertaram nesta noite. Então, tchau, tchau, fiquem com Deus e que Jesus possa continuar a nos envolver. Que assim seja. Muito obrigado pelas mensagens e por todo o acolhimento nesta noite. Viu? Um abraço a todos.